Olá, tudo bem com vocês? Passamos para cá a live que vai acontecer com o nosso querido Ele tem que estar assistindo. apóstolo. Ele ainda não está? Quando ele estiver assistindo, Ele tem ainda que não clicar está. aqui, ó, e clica nele. Tá Mas ele tem bom. que estar assistindo. Obrigada, filho. Com o nosso querido apóstolo Cleiton Nantes. Espero que vocês estejam chegando aí. Vai ser muito legal, vai ser uma bênção para a sua vida. Nós estávamos lá no Facebook, já tinham 10 pessoas que tinham acabado de entrar, mas infelizmente não conseguimos. Não deu certo. Espero que você esteja entrando aí. Estou esperando aqui, ó. Não sei o que aconteceu aqui. Mas já já. Beatriz, como vai, Beatriz? Gui. Opa. Vamos lá, o pastor já entrou. Vamos. Não dá, tá com 15 no meu. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue chamar o pastor. Oi, Ju. Olá, apóstolo. Olá, glória a Deus. Finalmente, né? Conseguimos. Que dificuldade. Acontece. Essa geração Verdade. tecnológica. Pois é, verdade. Não é muito do meu tempo, mas eu pedi socorro aqui para o meu filho, ele colocou aqui no computador, não conseguiu. Paz do Senhor, apóstolo, tudo bem? Que prazer. Graças a Deus, tudo jóia. E vocês? Tudo bem, graças a Deus. É uma honra poder estar aqui nessa live com você e ter esses momentos assim abençoados. Eu sei que quem estiver assistindo vai ser abençoado também. Amém? Glória a Deus. Temos um número maior no Facebook, né? O pessoal acho que sabe mexer mais no Face. Já tinham 10 pessoas, mas quem eu pude chamar para vir para cá veio. Deixa eu pôr um aviso no meu também, que aí a gente vai dando um jeito aqui. Então, eu tentei aqui, já coloquei, eu tô aqui com o computador aberto, estou avisando as pessoas de que estamos aqui no Instagram. Nem todos têm, né, Instagram. Mas eu acho que lá... Vamos lá. Vamos lá. Estou avisando aqui também, ó, estamos no Instagram. Deixa eu colocar aqui, ó. Criar publicação. Estamos no Instagram. Prontinho. Apóstolo. Pois não, à disposição. disposição. Perguntas para lhe fazer, algumas curiosidades. Né? Eu como ovelha, como é bom poder assim estar tão pertinho, poder convidar as pessoas para estarem também junto comigo. Fiquei assim um pouquinho nervosa hoje, eu falei, puxa vida, eu cresci com pastores, né, perto de pastores, e por que hoje eu estava aqui na minha casa fazendo as coisas e fiquei tão assim preocupada? Falei, puxa, não. Deus. E eu falei, Senhor, o que eu vou conversar com ele, o que eu vou perguntar para ele que possa abençoar as pessoas que estão assistindo. Amém. E algo que veio ao meu coração foi, eu falei, deixei aqui, né? Eu falei, vou perguntar algumas coisas, algumas eu anotei, outras eu não consegui anotar, mas para perguntar sobre a sua conversão. Com quantos anos que você se converteu, que você aceitou Jesus, entregou sua vida para Jesus, e como foi que isso aconteceu? Certo. Eu nasci num lar cristão e meus avós, tanto paterno quanto materno, os dois eram pastores, né? Os dois estavam envolvidos com a igreja. Minhas avós sempre foram líder de círculo de oração. Então eu nasci, cresci nesse ambiente de culto, nesse ambiente de igreja. Nossos passeios eram igreja, nossos retiros eram igreja, nossas férias era igreja. Então, na verdade, a gente sempre esteve muito envolvido com a igreja. E logo com 8, 9 anos, eu comecei a trabalhar na igreja, me envolver nos ministérios, nos departamentos, né? E me batizei com 12 anos. 12 anos eu me batizei. Nós éramos de uma igreja batista, uma igreja tradicional.
e sempre muito rígida, sempre assim, sempre firmada no ensino, no conhecimento da palavra, na busca da palavra, mas eu me envolvia em todos os ministérios dentro das quatro paredes, né? Fazia de tudo, lavava igreja, lavava banheiro, amava fazer, limpar a igreja, essas coisas e tal. Até que um dia Deus levantou um profeta e o profeta disse: o Senhor quer algo mais de você. E eu disse: olha, só se eu trouxer a minha cama e dormir na igreja. E ele disse: não, de nada adianta fazer tudo e não fazer o que o Senhor quer que você faça. Então eu cheguei a ter 14, 15 cargos dentro da mesma igreja, mas aquela palavra foi um impacto na minha vida, aquela palavra foi um choque. Deus me arrancou desse ministério, eu fui para um outro ministério muito grande, estava dirigindo coral nesse outro ministério. Nosso coral tinha quase 300 vozes. E aí, de repente, chega uma corista e fala assim: Cleiton, tem uma igreja no interior de São Paulo que vai fechar. E eu falei: não, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E ali, naquele momento, Deus me impactou com essa situação. E ela falou: o que a gente pode fazer? Eu falei: vamos falar com o pastor, vamos alugar um ônibus, vamos lá e vamos fortalecer. Eu nunca tinha saído das quatro paredes para fora. E ali eu creio que foi uma experiência grande, assim. Eu não tenho uma experiência de conversão, mas eu tenho uma experiência do chamado para a obra ministerial. E aí eu fui para o interior, nós saímos nas ruas, começamos a evangelizar, entregar folheto, pregar, marcamos culto na praça. E, de repente, uma mulher que eu nunca vi, não sabia quem era, subiu no palanque, onde a gente estava fazendo o culto na praça, e ela disse: há 3 anos atrás, Deus levantou um profeta e falou que Deus queria algo mais de você. Ela não conhecia o profeta, não me conhecia, não sabia dessa história, e aquilo me assustou. E eu falei: sim, foi exatamente assim. Aí ela falou: olha, Deus te quer no campo, Deus te quer evangelizando, pregando. Foi onde eu recebi o chamado ministerial, foi onde eu recebi o chamado missionário. E aí nós começamos, foi impactante, vivemos muitas experiências no campo missionário, nos ribeirinhos, nos índios, na África. Na África a gente viveu experiências tremendas e gloriosas. E eu atribuo a essa viagem, assim, essa experiência que as pessoas dizem, porque o resto eu nasci, cresci e sempre comentava, né? Eu não tenho aquele testemunho de conversão, eu não tenho aquele testemunho do dia em que eu aceitei Jesus. Eu fui batizado dia 21 de abril de 1985, né? 1985. Então faz tempo já. E foi uma bênção, uma alegria tremenda poder cumprir missões, cumprir o ID e ver um evangelho vivo que dentro das quatro paredes eu não conhecia. Amém. Glória a Deus. Que testemunho forte, né? Tem pessoas que vêm do mundo assim com várias cargas, né? Com histórias tristes, sim, mas tem pessoas que aprendem vendo o exemplo dos outros, né? Não precisam bater tanto a cabeça, sofrer tanto. E é bem-aventurado aquele que consegue, né, olhar o exemplo dos outros, que nasce. Eu falo para os meus filhos: vocês nasceram num lar cristão, num lar onde a gente leva vocês desde pequenininho na escola dominical. Então aproveitem essa oportunidade, porque nem todos têm esse testemunho, não é verdade? Exato. E a conversão mesmo, você nasceu no lar evangélico, né? Isso. Mas você lembra mais ou menos o momento que você entregou o seu coração para Jesus, a idade? Olha, quando eu tinha 8 anos, num congresso missionário. Nossa igreja tinha muitos congressos missionários e aos 8 anos que eu tive assim, a primeira experiência. E me lembro como se fosse hoje, uma missionária que estava contando uma experiência com os índios. E aquilo me impactou tanto que eu falei: é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para a minha história. E desde aquele momento eu me dediquei bem mais aí à igreja, a servir, a trabalhar, a se dedicar na obra. Amém, que bom, pastor. E perdeu amigos quando ficou mais firme com Jesus, ou não perdeu os seus amigos?
Como você não teve um testemunho, né? Você sempre teve os amigos ali na igreja, né? Os irmãos da fé. Eu creio que a Né? gente, crescendo com o reino, na verdade, as amizades já vão sendo direcionadas a isso. Né? Sim. Na escola, segundo grau e faculdade, né? A faculdade eu já fiz de teologia, mas no segundo grau a gente já se definia como cristão da sala, então a gente já era o estranho, já era o diferente, já não nos convidava para muitas coisas, porque sabia que a nossa posição já seria contrária, né? Então a gente já se fez um grupo de amigos cristãos também, né? Então sempre foi bom assim esse convívio, né? A gente falava com todo mundo, mas a afinidade mesmo a gente sempre teve com cristãos mesmo. É verdade. Aquela história, né? A luz não tem comunhão com as trevas. Exato. Né? E, assim, hoje em dia eu falo para a minha filha está na adolescência, a do meio, eu tenho 3 meninas, e a de 16 anos agora está numa fase, não, mas pode. Eu falo, olha, as más companhias corrompem os bons costumes. Exatamente. Cuidado com aquela amizade que você vai escolher para andar com você. Tenha do seu lado, seja amiga das pessoas que vão te dar bons conselhos. Né? Você não andar com gente que vai te dar maus conselhos, que vai falar para você, olha, deixa para lá, vamos levar a vida de qualquer jeito, isso vai atrapalhar a sua vida. Então, é claro, você tem que ajudar as pessoas, você tem que levar Jesus para as pessoas, mas tomar cuidado com aquilo que quem você anda do seu lado, né? Principalmente eu falo isso para os adolescentes, né? O que eu queria falar, também perguntar, era como tem sido o trabalho na sua igreja com os adolescentes, porque hoje, na igreja, eu acredito que seja o trabalho mais difícil. Eu conversei essa semana com uma líder de adolescentes e ela falou, olha, está sendo muito difícil. Inclusive, ela comentou comigo que ela abriu um WhatsApp com um grupo da igreja, e ela falou, olha, eu falo, ninguém fala nada, eu converso, ninguém conversa, mas eu tenho visto que eles têm saído entre eles, mas eles não querem se envolver, muitas vezes, com as programações da igreja, né? Os amigos do mundo, às vezes, são mais atrativos. Então, como assim, a sua igreja tem trabalhado no meio dos adolescentes, que é uma fase tão difícil, né? Correto. Nosso ministério sempre teve aí uma área forte com os adolescentes, nós sempre trabalhamos muito com os adolescentes, tanto é que eles sempre tiveram um culto por mês, mais um encontro por semana, né? Então, toda terça-feira eles estavam juntos, tinha o culto do adolescente, o momento do adolescente, uma sala especial só para eles, um trabalho só para eles, com líderes jovens, mas falando a linguagem do adolescente, né? Trabalhando com o adolescente. Então, desde que entrou a pandemia, eles criaram um grupo no Zoom, e esse grupo do Zoom, a princípio, começou se reunindo 2 vezes por semana, agora eles estão 1 vez por semana, e graças a Deus tem tido uma participação boa, porque são eles que pregam, são eles que louvam, são eles que testemunham, são eles que contam os milagres, são eles que oram. Então, eu entendo que a pandemia, ela potencializou o que as pessoas eram. Se a pessoa estava fria, ela apostatou de vez. Se a pessoa estava quente, ela ficou mais firme. E um trabalho começar na pandemia é muito difícil. Então, a pandemia foi um reflexo do que a igreja já vinha fazendo anteriormente. Então, como nós tínhamos um encontro muito forte de adolescentes toda terça-feira, com 2 casais que trabalham com os adolescentes, foi uma bênção. Foi uma bênção. E eles estão, assim, afastados, estão, assim, nesse isolamento, né? A nossa igreja voltou às atividades desde a Páscoa, né? E na Páscoa também a gente foi buscando direção de Deus, porque, para mim, as festas cristãs sempre foram muito marcantes. Eu não queria que a Páscoa passasse em branco para as crianças e adolescentes. E até a Páscoa a gente estava fechado, a gente fechou dia 17 de março. Mas na Páscoa eu chamei os líderes dos adolescentes, eu chamei alguns irmãos aí que nos ajudam e falei, olha, nós precisamos fazer alguma coisa marcante, alguma coisa impactante para as crianças, que realmente fique assim como um divisor de águas para ela saber Jesus ressuscitou. E
da sexta para o domingo, né, do dia 9 para o dia 12 de abril, a gente programou uma carreata. E mobilizamos todo mundo, mas local de faixa estava tudo fechado. Então, nós imprimimos a faixa na impressora de computador, montamos com folha sulfite, colamos em todos os carros. Tivemos mais de 100 carros na passeata, tiveram aí mais de 400 pessoas na carreata. E foi super impactante, os adolescentes envolvidos, trabalhando, colando faixa, gritando Jesus ressuscitou. Então, a pandemia ela potencializa o bem e o ruim. Esse é o problema maior, né? Então, a gente tem que entender que ela vai ser reflexo do que já vinha se fazendo. E aí, com isso, os adolescentes estão bem integrados online, mas estão bem integrados porque são eles que pregam, são eles que trabalham. A gente tem líderes adultos, mas os adolescentes que desenvolvem o culto, né? E isso tem sido uma bênção muito boa. Ai, que bom, bispo, apóstolo. Eu fico feliz com esse trabalho, né? Que esteja assim, mesmo dentro de casa, né? Porque aqui, por exemplo, em Santos, as coisas estão reabrindo aos pouquinhos, mas a igreja, por exemplo, os idosos não podem entrar, né? E as crianças, algo que eu sou evangelista de criança, adolescente, e algo que me dói o coração, até meus filhos falam assim, mamãe, vai para a igreja, eu tenho um casal de gêmeos de 9 anos, e eles falam para mim, por que você não vai para a igreja? Eu falei, não, porque enquanto vocês não puderem entrar, a mamãe não entra. Eu tenho assistido as lives aqui em casa, assisto culto quase todo dia, e pregações assim, a gente está cozinhando, está assistindo, é o dia inteiro, né? Os louvores o dia inteiro. Mas a gente sente aquela saudade, falta de estar na casa do Senhor, sim, de abraçar os irmãos, que pelo jeito isso tão cedo não vai poder. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que eu gosto de ir à casa do Senhor e abraçar as pessoas, pegar na mão, conversar. Existem algumas pessoas que gostam até de sair antes daquela bênção apostólica, né? Já saem no final, já para não ter aquela comunhão. E eu gosto dessa parte. Eu acho que é um momento ali que você tem com os irmãos, a comunhão, até para estreitar esses laços e os teus filhos, os teus adolescentes, os teus jovens, terem na igreja os melhores amigos deles. Né? Se você vai embora, você pai, mãe, vai embora antes de acabar o culto, chega depois e vai embora antes, eles não vão ter esses melhores amigos, essas pessoas, né, da fé como pessoas próximas. E isso tudo que está acontecendo agora, que eu fico triste, é as crianças não poderem ir para a igreja, né? Sendo que as crianças não são um grupo de risco, né? As crianças, elas poderiam ir para a igreja, até me mandaram me mandam várias mensagens, até da APEC, que eu sou formada pela APEC, falando que a criança vai pegar uma máscara da outra. Não, a criança, se você ensinar a criança, se você, ela obedece, a criança, ela é obediente, né? Então, assim, é algo que eu gostaria de saber, qual é o seu posicionamento a respeito de crianças. Os idosos são um grupo de risco, realmente é o momento deles, infelizmente, eles vão ter que ficar mais um pouquinho em casa, né? Mas as crianças que não são grupo de risco, mas até os 12 anos, que 12 anos é adolescência já, né? Então, eu vejo como pré-adolescente 11 anos. 11 anos, pré-adolescente, 12 já é um adolescente. 10, 11 anos já é um pré-adolescente. Né? Hoje em dia, as coisas antigamente não. Mas hoje você considera um pré-adolescente com 10, 11 anos. Sim. Uma menina de 10 anos é uma moça, né? Já está até menstruando. Então, tudo mudou, né? As gerações estão, assim, acelerando demais. Acelerando demais. E o que você acha sobre isso? Sobre as crianças não poderem entrar nas igrejas? A pior situação da pandemia, na verdade, é que ela deixou de ser um problema de saúde e passou a ser um problema filosófico, um problema político, com fins escusos à palavra de Deus. Então, é como se o diabo se aproveitasse da pandemia para poder doutrinar uma nova geração, roubando dela o prazer de crescer na igreja, roubando dela
privando dela o prazer de crescer na igreja. Eu tive uma reunião com alguns pastores essa semana e eu falei exatamente isso nessa reunião. Eu falei, olha, nós temos que tomar cuidado para não criarmos uma geração apóstata, para não aceitarmos uma doutrinação de que eu não preciso de igreja, não aceitarmos uma doutrinação, porque tudo bem, a palavra a gente pega online hoje, graças a Deus, por enquanto, porque no domingo eu preguei exatamente sobre isso, que está chegando o dia em que eles vão proibir as lives evangélicas, está chegando o momento em que eles vão cortar, eles estão fazendo todo mundo se acostumar com o culto online, com o louvor online, e a hora que tiver todo mundo fissurado num celular, num computador, eles cortam isso tudo das redes sociais e não vai poder falar de Jesus abertamente. Essa é o estratagema de Satanás. A gente sabe que o relógio escatológico acelerou, o relógio escatológico avançou nisso. E agora a gente tem que estar atento aos alertas que Jesus disse. Ai das grávidas, ai das que amamentam. Por que Jesus disse esses ais? Porque além da doença, além da enfermidade, a gente tem que tomar o cuidado para não alimentar uma geração fria espiritualmente, não doutrinar uma geração sem o convívio dos irmãos. Porque aqui na capital, por exemplo, a grande maioria já voltou para tudo. Já voltou para o banco, já voltou para o mercado, já voltou para o trabalho, mas para a igreja não pode. Né? Então é o cúmulo do absurdo. Eu falei numa das mensagens desse final de semana, irmãos, eu estou achando que o vírus é cristão, porque as pessoas estão com medo da igreja. Né? E o pânico que foi feito em nome de uma doença, poupando o povo de medicações simples, poupando o povo de medicações aí eficazes, né? Tivemos muitas pessoas contaminadas, muitas pessoas que não contraíram dentro da igreja, contraíram no seu serviço, no dia a dia, e graças a Deus, todos superaram, todos foram livres aí, e estão retornando, inclusive com os filhos. No momento a gente não pode ainda ter ministério infantil, mas a gente já está fazendo algumas reuniões. A gente começou um culto Kids, né? O culto Kids ele é feito no Google Meet, todo sábado à tarde. Não pode ser aberto, não pode ser exposto por questão do menor, mas em sala fechada pode. Então a gente tem, e fizemos esse ano a EBF Online. A EBF Online foi sensacional, foi espetacular. E as professoras do Ministério Infantil montaram um kitzinho dentro de uma sacola para cada criança, e os pais passaram na porta da igreja e retiraram a sacola para um kit kids, né? E foi maravilhoso. Então, eu acho assim, a igreja serve a um Deus criador, que é cheio de criatividade, e a gente tem que explorar hoje essa criatividade para não perder uma geração. Agora, por outro lado, eu vejo que sempre que o diabo investiu contra uma geração, é porque aquela geração era promissora. Então, em Moisés, nós vamos observar que Faraó mandou matar todos os meninos, todas as crianças que nascessem da Hebreia, porque estava nascendo um libertador. E se o libertador estava nascendo, o inferno ficou endemoniado e querendo ceifar a vida das crianças. Quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Vimos aí ontem, a França aprovou o aborto até o 9º mês. Isso é absurdo, isso é um assassinato, isso daí é apenas algo no mundo espiritual para dizer essa geração que está nascendo vai ser a geração do avivamento. Essa geração que está nascendo vai ser a geração de Joel 2. Os vossos filhos profetizarão, os vossos jovens visões, os vossos velhos terão sonhos. Então eu creio que há um potencial de Deus nessa geração. Há um potencial que nós vamos ver os nossos filhos profetizando. Nós vamos ver os nossos filhos entregando visão, revelação e sendo usados poderosamente na porção dobrada.
Então, a liderança não pode perder isso de foco e priorizar a criança, priorizar o adolescente, porque se o diabo está investindo tanto contra eles, é porque eles são uma ameaça no inferno. É porque É verdade. tem potencial de Deus na vida dos nossos pequeninos. E a responsabilidade dos pais aumentou. Aumentou. Que é bem mais difícil você manter a tua criança em casa. E é difícil você ter uma disciplina de oração, de leitura da palavra, porque ele não está acostumado a isso. Mas não podemos deixar ele desanimar e apostatar da fé logo quando criança. Esse é Amém. o propósito de Satanás. É verdade. Então, apóstolo, tem algo que nós temos em comum. Eu não sei se você lembra, uma vez que eu estive na sua igreja, que a sua igreja estava lotada e tinha assim uma fila de pessoas querendo falar com você, mas eu estava com a pastora Alda e ela me apresentou para você, e aí ela falou rapidamente para você sobre que eu fui curada de lúpus. E eu lembro que você falou no altar também que já teve lúpus. Você falou, olha, eu também tive lúpus. E eu lembro que assim, foi uma época da minha vida que eu fiquei muito doente, eu pensei que eu fosse morrer. Eu lembro que eu tinha os meus 3 filhos pequenininhos e eu pedi a Deus, né, aqui eu estava internada num hospital aqui em Santos, hospital na Costa, e já estava 15 dias, ninguém sabia o que eu tinha, e eu pedi a Deus, falei, Senhor, mais uma chance, eu te peço mais alguns anos, porque eles são tão pequenininhos e eu preciso sobreviver, porque a gente sabe que marido casa de novo, né? A família chora ali no velório, mas daqui um mês está comendo churrasco. Mas filho ficar sem a mãe é muito triste, né? Então eu, com os meus filhos pequenininhos, eu queria continuar exercendo o meu papel de mãe, a maternidade. E Deus me curou de uma doença que, você sabe, não tem cura, né? E eu coloco sempre o meu testemunho no meu Facebook. Quem me conhece já está até cansado de ouvir meu testemunho da cura do lúpus. Né? Eu tenho um grupo na Facebook muito grande de pessoas que têm lúpus. E eu vejo as pessoas ainda tomando corticoide, que eu tomei muitos anos, antimalárico. Agora, hoje, se debate tanto a cloroquina. Eu tomei cloroquina há 7 anos. Nunca teve nenhum efeito. A única coisa que eu fazia era o exame da retina, para ver de 6 em 6 meses se não tinha acumulado na retina, mas nunca teve problema nenhum com a cloroquina, né? E eu queria saber como foi a sua cura, como foi o diagnóstico e a cura, né? A minha foi... eu sei que é uma pergunta, assim, eu estou fazendo muitas perguntas. Bem longa. Mas que você pudesse dar uma resumida e contar um pouco, porque é uma doença que não tem cura, é uma doença grave, é lúpus eritematoso sistêmico, é uma doença que muita gente faz quimioterapia. Esse grupo que eu falei para você que eu participo, eu vejo que tem pessoas que ora estão bem, ora estão muito doentes, elas ficam, né, oscilando entre estar bem e estar mal. E eu louvo a Deus porque nunca mais eu fiquei doente, nunca mais eu precisei do corticoide, nem do antimalárico. E eu sei que Deus também, né, fez um milagre na sua vida. Como foi isso? Na verdade, eu tive muitas situações de enfermidade, muitas situações... Em missões, a gente teve muita situação adversa, né? Eu tive dengue, depois eu tive a dengue hemorrágica, depois eu tive uma situação de tumores na coluna, eu fiz 3 cirurgias na coluna, e viajei para Malawi, e Moçambique, África, e contraí lá na África a malária falciparum 5. A malária falciparum 5, na verdade, ela é uma malária mortal. Ela é uma malária... Lá na África, na região onde a gente trabalha, Tanda 12 e tudo mais, existem 12 tipos de malária. E as 5 últimas são mortais. E eu peguei a 5ª malária mortal. Eu peguei a falciparum 5, já estava vindo embora para o Brasil. Eu lembro que o mosquito picou aqui no braço, assim. E não tinha noção que aquilo era malária. E quando cheguei no aeroporto em Guarulhos, em Cumbica, eu já não sentia mais as pernas. Não sentia nada das pernas.
fui retirado do avião e as pessoas falaram, você deve ter ficado muito tempo na mesma posição e por isso está dormente ou qualquer coisa do tipo. Cheguei até o carro e no carro comecei a passar mal e me lembro e recordo que é como se abrisse um espaço aqui do lado do braço e saiu muita água. Saiu mais de 1 litro de água e jorrava água. E eu fui direto para o hospital. Cheguei no hospital, eu fui direto para a UTI. Os médicos olharam e falaram, você está vindo da onde? Eu falei, da África. Não, então põe ele no isolamento e põe ele na UTI. E aí fui para a UTI de isolamento, começaram a fazer os exames, a médica me chamou e falou, você tem condição de fazer um exame particular, porque o nosso só vai sair o resultado daqui 72 horas, e dependendo do que você está, 72 horas você está morto. Eu falei, tenho sim. Aí chamei o pessoal do laboratório, o pessoal do laboratório, em 2h30, me ligou e falou, Cleiton, me passa para o chefe da equipe, me passa para o médico. E eu disse, mas o que aconteceu? Ela falou, não, uma questão ética médica eu não posso te passar. Eu falei, não, claro que pode passar. Aí ela pegou e falou, olha, você está morrendo. Eu falei, como assim? Ela falou, você está com a falcíparo 5, você já deu falência no baço, no pâncreas, e por isso que da cintura para baixo você não move mais nada. E você tem menos de 8 horas de vida. E aí eu chamei a médica já veio, já atendeu a moça do laboratório. A moça do laboratório conscientizou ela dos resultados e a médica olhou para mim e falou, olha, vou liberar a visita, você despede dos seus pais, você despede do pessoal que subir, porque você tem menos de 8 horas de vida. Meu irmão tem um Ministério de Milagres, meu irmão estava no Brasil, ele reside nos Estados Unidos, e uma das pessoas que subiu foi meu irmão, e meu irmão começou a orar e clamar e repreender, e eu desmaiava de 15 em 15 minutos. De 15 em 15 eu apagava e não via nada, mas voltava. E o diabo usou uma enfermeira que ela entrava no quarto de 30 em 30 minutos com um relógio decrescente. Faltam 4h30 para você entrar em óbito. Faltam 4 horas para você entrar em óbito. Faltam 3h30 para você entrar em óbito. E eu comecei a repreender essa mulher, repreender o que ela falava, e uma guerra espiritual muito grande. E aí, quando ela falou, olha, faltam 2 horas para você entrar em óbito, eu virei para ela e falei, senhora, se eu entrar em óbito, eu sei para onde eu vou. Mas se a senhora morrer, a senhora vai para onde? Ela falou, não, o doente aqui é você. Eu falei, senhora, para morrer não precisa estar doente. A hora que chega nosso horário, doente ou não, a senhora trabalha com isso e ainda não sabe? E ela ficou muito brava com isso. E realmente deu as 2 horas que ela falou, eu desmaiei. Segundo eles, comecei um processo de morte. Aí queriam tirar meu irmão do quarto, e meu irmão, não, eu vou sair daqui com meu irmão. A moça pegou e falou, não, teu irmão tá morto. Ele falou, não, eu vou sair daqui com ele vivo. Ela falou, moço, eu preciso fazer os procedimentos, você precisa sair do quarto. E ele falou, não, de jeito nenhum. Ele começou a orar e esmurrar meu peito e clamar ao Senhor, tudo. E depois de alguns minutos eu voltei. Quando eu voltei, eu já estava curado. Totalmente curado. Quando eu voltei, eu já sentia as pernas, eu já sentia tudo normal. Aí ela entrou e me viu sentado, ela falou, moço, você não pode sentar. Aí eu falei, senhora, o que um morto pode ou não pode fazer? A senhora não falou que eu estava morto? Aí ela saiu e falou, com esses crentes não dá para conversar. Eu falei, não, nós estamos tentando conversar. E aí o médico tentou me acalmar. Eu falei, não estou nervoso, eu estou calmo. E aí o médico pegou e falou assim, olha, a gente não sabe o que aconteceu em você, porque clinicamente você está morto. Eu falei, o senhor crê em milagre? Ele falou, olha, não adianta você falar de fé aqui, porque a gente trabalha com provas, com evidências. Eu falei, o senhor quer uma evidência maior do que eu não sinto nada e já estou sentindo minhas pernas? Aí ele falou, olha, a gente vai precisar repetir todos os exames. E eu falei, tudo bem. Repeti todos os exames. Essa moça entrou com o médico e essa moça começou a falar tudo que eu não poderia fazer. Olha, você não pode subir escada, você não pode pegar peso, você não pode passar emoções fortes, você não pode. Deu uns 10 não pode. Porque não existe no Brasil sobrevivente da falcíparo 5. Não existe nenhum sobrevivente. Você é o único sobrevivente
até então, da falcíparo 5. E a gente não sabe o que uma recaída pode ocasionar, a gente não sabe o que uma situação de recaída pode gerar na tua vida. Eu falei, tudo bem. E ainda brinquei com ela e falei, senhora, nervoso a gente não escolhe. Ela falou, moça, eu não estou brincando. Eu falei, não, eu também não estou brincando. A senhora escolhe passar nervoso? Ela falou, você está de alta, vai embora. E aí vim embora. No segundo dia estava super bem, vim para a igreja. Glória a Deus. Passando alguns minutos aqui na igreja, tocou o telefone e quando eu atendi, era o pessoal do Amapá, era o pessoal dos ribeirinhos. E a pessoa me disse assim, Cleiton, aqui é do Exército Brasileiro, somos da Marinha, você tem uma equipe de missionárias aqui no Amapá? Eu falei, tenho uma equipe de missionários, tudo, são 8 mulheres. Aí ele pegou e falou, olha, nós estamos ligando para informar que o barco afundou e não há sobreviventes. Morreram as 8. Eu passei um nervoso tão grande, tão grande, tão grande, comecei a chorar e chorar e desmaiei e acordei no hospital. Quando eu acordei no hospital, essa mulher me atendeu gritando, falando, eu falei que você não podia passar nervoso. Mesmo? Passado 18 horas, o pastor do Amapá me ligou, falando que o barco tinha sido encontrado e que encontraram as 8 pessoas boas, plenamente curadas. Nossa, que puta! Não foi o nosso barco que afundou, foi um outro barco que afundou. Só que por causa desse nervoso é que eu desenvolvi o lúpus. Por causa desse nervoso, o lúpus é assim. É que desenvolveu essa situação autoimune. Tinha dores em tudo. Para pregar, eu tomava 3, 4 Dorflex para poder subir ao púlpito. Não conseguia dobrar os dedos, não conseguia dobrar a mão, dor em todas as juntas. Pregava sobre efeito de medicação e terminava a mensagem, me tiravam do púlpito, me levavam para casa, mais remédio, mais medicação. E isso ficou mais ou menos uns 3 meses. Uns 3 meses. E a princípio eles tinham um diagnóstico de fibromialgia. Olha, você deve ter desenvolvido uma fibromialgia. E depois chegaram à conclusão, falaram, não, o que você desenvolveu realmente foi lúpus, então você tem que aprender a conviver com a dor e aceitar o remédio o resto da vida. E aí eu falei, não aceito isso, não vou aprender a conviver, a gente respeita as autoridades médicas, mas o nosso médico, ele dá a última palavra. Amém. Então, fiz o tratamento que estava possível, que também não tinha tanto tratamento assim, é só medicação para aliviar a dor, mas orando todos os dias. E uma coisa que foi muito interessante, todos os dias, às 15 horas, eu desmaiava. Podia estar conversando, podia estar atendendo alguém, 3 da tarde eu apagava. E isso eles não conseguem explicar até hoje o porquê. E de repente, depois de 3 meses, do dia para a noite, eu esqueci de tomar o remédio. E quando esqueci de tomar o remédio, vi que não tinha mais dores, vi que não tinha mais nada. Voltei para o médico. E aí ele falou, olha, nós temos que repetir todos os exames, mas como que aconteceu isso? Eu falei, não sei como aconteceu, eu só sei que eu estou curado. Ele falou, não, vamos tomar todo cuidado, vamos fazer todos os exames e através dos exames vamos ver se pode suspender alguma medicação ou não, porque não tem como suspender essas medicações. E aí, nesse momento, eu falei, olha, doutor, eu repito todos os exames, mas não sinto mais nada. Então, na verdade, foi uma experiência, assim, tremenda. Depois de um ano, a gente voltou para a África. E quando eu cheguei na nossa região na África, o primeiro garotinho de 6 anos que a gente viu estava com a malária falcíparo 5, estava com essa enfermidade que eu tive. E eu virei para a mãe dele e falei, senhora, o que a senhora chora? Ela falou, eu estou esperando esse aqui morrer para a gente sepultar. Eu falei, você não precisa esperar a morte. Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Ela falou, não, moço, meu filho está com falcíparo 5 e essa doença não tem cura. Eu falei, falcíparo 5? Ela falou, é. Eu falei, eu já tive essa doença. Aí ela falou, impossível. Eu falei, senhora, sem Jesus realmente é impossível. Mas com Jesus tudo é possível. Glória a Deus.
E aí Deus começou a ministrar no meu coração que Deus permite a gente passar algumas coisas para a gente ser autoridade sobre essas situações. É verdade. E eu peguei aquele garotinho, dei um abraço nele, peguei ele no colo, ele queimava de febre, e eu comecei a chorar por ele e orar aonde me doía. Então eu orei pelo fígado, orei pelo baço, orei pelas pernas que ele não sentia mais. E aquela mãe ficou assustada e falou assim, nossa, como que ele sabe o que ele está sentindo? Eu falei, senhora, eu já tive essa doença. Ela falou, moço, o senhor pode ter tido a falcíparo 4, a 3, mas assim não há sobreviventes. E eu abracei o menino, orei com ele, pus ele no chão. 3 segundos, ele deu um salto e saiu correndo. Glória a Deus. Correndo, ela começou a gritar e falar, Gessé, 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 vem aqui. E aí o garoto veio, ela colocava a mão nele, ela falava, ele está sem febre. Eu falei, senhora, Jesus curou o seu filho. Glória a Deus. Assim, eu falei, olha, Jesus é o Senhor que cura, é o Senhor que sara. E ali ela aceitou Jesus como Senhor, foi algo impactante. Glória a Deus. Eu nunca mais tive nada da questão, nem do lúpus e nem da malária, graças a Deus. Né? Tomei muito tempo a hidroxicloroquina, né? que é a medicação para malária em si. Então, são situações assim que a gente vê, Deus permite para nos preparar para algo maior. Nada é por acaso e todas as coisas cooperam para o bem dos que amam e servem a Deus. Então, eu creio no milagre do Senhor, eu creio na cura. É uma guerra espiritual. A pessoa tem que determinar e tem que perseverar, tem que insistir até a cura se manifestar. E o mesmo médico que testifica a doença vai ser o médico que vai testificar o milagre. Aleluia. É isso mesmo. Vai testificar a cura, porque nós não temos direito de dizer à pessoa, se você tem fé, pare de tomar medicação. Não. É isso. Deus pode usar o remédio, Deus pode usar um médico, mas a autoridade da saúde na Terra são os médicos. Então, na verdade, enquanto o médico disser tem que tomar o remédio, a gente toma o remédio. Mas Deus vai usar a boca do médico para dizer, olha, eu não sei o que aconteceu, mas vamos suspender seu remédio, você não vai precisar mais desse medicamento. Então, Deus pode fazer isso, Deus pode transformar isso. Amém. E é naquela área, apóstolo, que nós somos atingidos, né? Quando nós somos fracos, aí que nós somos fortes, né? Porque eu lembro que algo que o lúpus fez comigo na época foi me deixar muito fraca. E eu lembro que eu perguntava assim para o médico, doutor, o que é essa fraqueza? Ele falava, é astenia. Isso vem do lúpus. Você vai se sentir muito fraca. Era o que menos podia acontecer comigo, era a fraqueza. Porque eu tinha uma casa para cuidar, comida para fazer, filhos ali cheios de energia. E eu às vezes eu acordava fraca, parecia que eu tinha corrido a São Silvestre. Então. E eu falava, essa fraqueza precisa ir embora. E eu não tive, assim como, né, você teve outras enfermidades, foram várias. E eu lembro que do lúpus eu nunca falei, eu tenho lúpus, nunca me apropriei da doença. As pessoas perguntavam e diziam assim, não, eu estou me tratando de lúpus. Ah, você tem lúpus? Eu fazia assim, não, eu estou me tratando de lúpus. Amém. Porque eu estava no tratamento da doença, mas eu não dizia, eu tenho lúpus. Meu filho teve epilepsia, as pessoas falavam assim, o seu filho é epilético? Eu falava assim, não, meu filho está em tratamento da epilepsia. E meu filho foi curado da epilepsia. Tinha um tipo de epilepsia que não podia ser curada. Eu lembro que eu era estéril, eu não podia ter filhos. Aleluia. E eu fiz tratamento aqui em Santos com o Dr. Condesmar, que é um médico famoso, e ele falou, olha, no seu caso, só inseminação artificial, você quer tentar? E eu lembro que eu falei, olha, senhor, eu não tenho condições de fazer inseminações. E ele falou, vou colocar 3 embriões, pode vingar os 3, pode vingar só 2, pode vingar só 1, como pode morrer os 3? Aí eu falei, ai meu Deus, e aí eu perco todo o dinheiro? Não dá. Eu falei, é um risco muito grande. E eu falei, olha, Senhor, é contigo, sabe? Eu lembrei do clamor de Ana, mulher de Eucana. Eu falei, Senhor, eu creio que o Senhor pode reverter essa situação. E na época que eu queria ser mãe, eu clamava de dia e de noite, de madrugada. Era algo assim que eu não deixava o Senhor em paz. Eu clamava mesmo pelo meu milagre. Foi assim no do lúpus. Foi assim, quando eu tive uma enfermidade, aneurisma cerebral. E essa eu precisei enfrentar até o fim, que foi a cirurgia.
E eu fiquei 2 anos e meio. Talvez você que esteja aí ouvindo, diga assim, puxa vida, mas eu ainda não fui curada. Né? Você talvez tenha que enfrentar a cirurgia, né? Porque tem pessoas que precisam enfrentar. Mas não deixe de crer, continue crendo, sabendo que Deus é fiel. Você pode entrar naquela fornalha ardente, mas Deus vai estar com você, Jesus vai estar com você. Amém. E eu entrei numa fornalha ardente. O dia que eu fui operar minha cabeça, que eu sabia que tinha que abrir a minha cabeça, que tinha que fechar, foi a prova mais, assim, quente que eu passei, né? E eu lembro que eu fui até o fim, né? Entrei com fé, falei, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor está comigo. Aleluia. E isso é a confiança do cristão, né? Viver pela fé, o justo viverá pela fé. E não dizer, olha, eu tenho diabetes, eu tenho um tumor, eu não tenho nada. Todas as minhas enfermidades o Senhor Jesus já levou na cruz do Calvário. Então nunca eu me apropriei de nenhum diagnóstico. Nem com os meus filhos, nem comigo. Eu sempre falei, é isso, doutor? Olha, essa doença não tem cura. Você vai tomar remédio pro resto da vida. Lúpus, eles dizem que não tem cura. E eu falava pro meu médico era ateu. E eu falava para ele assim, doutor, eu sei que Deus vai me curar. E ele ria, ele me olhava assim com a mão, que nem você tá, e ele fazia assim, ai, Adriana. E eu ia no outro mês, passava de 3 em 3 meses, fazia aquela bateria de exames. Como é que tá, doutor? Ele ia diminuir um pouquinho a dosagem do corticoide, dos antimaláricos, e os corticoides incham, né? Eu não sei se você chegou a tomar os corticoides. E aquilo me inchava, e eu falava, Senhor, eu tô ficando feia, né? Para a mulher é assim, horrível. Eu já li várias vezes que o lúpus para o homem, ele é mais agressivo, né? Ele chega a ser fatal em 90% dos homens. Então eu imagino também o que você deve ter passado. Mas glória a Deus pela sua vida, por essa história. Eu lembro que você chegou a falar no altar. Sim, sim. Sobre... Interessante, Adriana. Nessa terça-feira, na nossa escola de cura, eu falei exatamente sobre isso. Tem muitas pessoas que Deus quer curar, mas eles se apropriam da enfermidade dizendo minha doença, minha enfermidade, minha dor, né? Nós não podemos nos apropriar disso. Não. Salomão nos diz um segredo, uma chave espiritual, tal qual imaginou na sua mente, assim você se torna. Então, não importa o diagnóstico, não importa o resultado, a gente tem que se ver curado e ver essa enfermidade na cruz do Calvário. Amém. Se ver curado e de declarar, né? Eu costumo dizer que a cura ela é progressiva. Como é progressiva, ela é um processo. Como processo de tratamento, tem que tomar o medicamento 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas. Tem que pegar a Bíblia como remédio. Senhor, Jesus levou sobre a cruz toda a enfermidade. Pelas pisaduras de Jesus eu estou curado. Declarar manhã, tarde e noite, se tornar cansativo. A viúva que chegou para o juiz, que insistiu, vê minha causa, eu preciso da minha causa. Isso. Até Deus responder, né? Não abrir mão da cura, mas não se apropriar da enfermidade. Né? Esse é o melhor jeito de enfrentar a situação. Está passando por um tratamento, mas a doença não é dele, não. Está passando por uma enfermidade, mas essa enfermidade não é minha. Então, é muito importante a declaração, porque numa declaração a gente dá matéria-prima para o diabo. O diabo se apresenta diante de Deus e fala, olá, Senhor, ele falou que ele tem essa doença, ela falou que ela tem. Eu não sei fazer nada. Então, eu não preciso fazer nada, ela quer. Não tenho nada. Estou passando, mas não tenho, não é minha. Não, então, é porque tem pessoas que a gente insiste, não, doutor. Eu lembro que meu pai foi uma pessoa muito enferma. Meu pai tinha várias cirurgias. E ele mostrava as cirurgias dele como assim, olha, eu já fiz essa cirurgia. Na barriga do meu pai tinham vários cortes. E a gente ficava olhando e falava, meu Deus, que é isso? Minha mãe disse que passou a lua de mel no hospital com meu pai. Então assim, foi uma vida de sofrimento. Meu pai era um guerreiro, tadinho. Mas ele contava aquilo, minha mãe dizia pra gente que cada consulta, para ele era assim uma terapia, porque ele ficava horas com um novo médico dizendo, olha, eu tenho isso, doutor.
Eu sou muito doente. Aí eu ficava, puxa vida, não tá certo isso. Quando no final da vida do meu pai, eu ia visitá-lo e ele conversava comigo, ele falava, sabe, minha filha, eu tenho muitos problemas. E ali eu não adiantava mais rebater. Então eu ficava, tá repreendido em nome de Jesus, meu pai não tem. Eu falava, não, pai, não fala assim. Não, porque olha, eu já fiz várias cirurgias no estômago. Ele realmente tinha feito cirurgia no intestino, ele usou bolsa, aquele ostoma que o nosso presidente teve que usar. Foi, assim, muito difícil a vida do meu pai, né? E lembro que ele fazia audiências e ele tinha colite, às vezes ele passava mal por causa daquela dor de barriga, não podia comer nada na rua, porque ele tinha que correr para o banheiro. Então, meu pai teve uma vida difícil, mas a gente tem que tomar cuidado, que as palavras têm poder, não é verdade? E falar na parte assim de doença, de eu tô doente, eu tenho, eu sou diabética, eu sou hipertensa, eu não sou, né? Eu sou filha do Deus vivo, lavada, remida no sangue de Jesus. Todas as minhas enfermidades o Senhor já levou na cruz do Calvário. E quando eu dei a cabeça, 6 dias depois eu estava saindo do hospital. E as enfermeiras não acreditavam. Diziam assim para mim, nossa, nunca nenhum paciente neurológico aqui da área de neurologia, que eu fiquei num andar só de pacientes que operam a cabeça. Ninguém nunca saiu com 6 dias. Você já vai embora? Eu falei, vou embora. Eu falei, quero ir embora para casa. Então é desse jeito, né? Como tem uma amiga minha aqui, a Liginha, que está falando, é desse jeito. Eu falei, é desse jeito mesmo. É isso aí, apóstolo. Olha, está sendo tão gostosa essa conversa. O senhor está falando, eu estou aqui me arrepiando, estou sentindo a presença de Deus, estou vendo assim o quão você é usado. Eu estive na sua igreja, falei, puxa, como eu queria morar aqui para poder estar assim congregando nessa igreja, uma igreja abençoada. Vi lá as crianças e o grupo de louvor também, a filha da pastora Alda estava lá cantando, que voz abençoada, que bênção, né? O seu grupo de louvor, toda a igreja organizada, uma igreja limpa, você está de parabéns, porque tudo assim, muito bem feito. Você gostaria de falar alguma coisa, dar uma palavra para essa pessoa que está assistindo, para essa pessoa que está enfrentando um problema? Agora a gente vê que aumentaram o número de pessoas que estão com depressão, violência doméstica, pessoas que estão, até os médicos estão dizendo que estão receitando mais calmantes, antidepressivos e aqueles remédios tarja preta, eu fui no médico faz umas semanas atrás e o médico conversou comigo e falou, olha, aqui em Santos, ele falou, em abril foi o pico do Covid, mas maio, junho, julho não estamos tendo quase casos, eu estou atendendo pessoas com crises de ansiedade. Ele falou, estou dando muito diazepam na veia, diazepam comprimido, ele falou, olha, diazepam direto. E eu fiquei assim impressionada, eu falei, mas e os casos de Covid? Ele ainda falou assim, olha, tem 200 leitos aqui em cima e estão vazios. Ele falou, as pessoas estão desesperadas por outros problemas. Então eu queria que o senhor desse uma palavra, algo que pudesse amenizar esse vazio que as pessoas têm na alma. Amém? Na verdade, Adriana, desde o momento em que Adão e Eva pecaram, o homem passou a ser guiado pelos 5 sentidos, né? Então, Eva cair por aquilo que ela viu, por aquilo que ela ouviu e pelo cheiro e sabor do que ela degustou, né? Eu creio que a serpente seduziu ela pelos sentidos sensoriais. Você viu essa árvore, como ela é bonita? Ela é saborosa, cheirosa, boa para se comer. E Eva usou os 5 sentidos, tomou do fruto, tato, comeu, gustação, cheiro, viu o fruto e ouviu a serpente. Nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente vê, com as janelas da alma. O que a gente vê e o que a gente ouve. Nós temos atendido muitos casos que estão desenvolvendo sintomas psicossomáticos. Já fizeram os testes, negativo, mas ele não sente o cheiro, ele não sente sabor, ele está com febre alta, ele está com falta de ar. Então, são casos de sintomas psicossomáticos ou então casos de ansiedade.
aumentaram muito, muito, muito. Porque o sistema do anticristo bombardeou a mídia e gerou um pânico em todo mundo. Então nós temos que repreender esse mal, temos que nos dedicar mais à palavra de Deus do que ao noticiário. Os dias são maus e a gente sabe que estamos entrando no período de princípio de dores. A gente sabe que daqui para frente o diabo vai realmente querer gerar pânico no povo e nós temos que ter uma inteligência emocional e uma saúde emocional muito bem equilibrada. Muitas vezes a gente está 20, 30, 40 anos dentro da igreja, aprendendo sobre fé, estudando sobre fé, vendo exemplos de fé na palavra de Deus, e de repente uma notícia na mídia, a gente joga os 40 anos para fora. Uma notícia na mídia, cadê aquela fé? A fé só pode ser demonstrada quando ela é provada. O salmista declara: foi-me bom ter sido afligido para que pudesse aprender os teus estatutos. Deus colocou Abraão à prova para Abraão ver que a fé dele continuava em Deus e não em Isaac. Então, não estamos imunes de passar pela enfermidade, não estamos imunes de passar pelo vale. O cristão também sofre. Por que o cristão sofre? Em primeiro lugar, porque é humano. Somos seres humanos e estamos no corpo dessa carne, então estamos suscetíveis a passar. Mas eu tenho que me apegar na palavra de Deus. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Ela vai passar e a vitória vai permanecer. Agora, pior do que uma enfermidade, pior do que uma pandemia, é a vida eterna fora da presença de Deus. Que seria, no caso, a morte eterna. Então, o que nós temos que estar preocupados é como está a nossa vida para se encontrar com o Senhor. Se nós estamos em Cristo, aquele que está em Cristo não morre, mas ele passa da morte para a vida. Amém. Então, a nossa prioridade tem que ser a nossa vida espiritual, tem que ser... a gente não vai sair dessa terra enquanto Deus não der a última palavra. A gente não vai sair dessa terra enquanto Deus não permitir. Então, na verdade, eu tenho que entender que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam e servem a Deus e aprender a descansar no Senhor, lançar sobre Ele toda a ansiedade e saber que Ele tem cuidado de nós. Tomamos os cuidados, tomamos as precauções e, aliás, a máscara é necessário enquanto você está no convívio com as pessoas. Fora do convívio não é bom usar máscara, porque você tem que respirar puro, você não pode respirar gás carbônico. E claro, todo cristão tem que cuidar da saúde, todo cristão tem que tomar cuidado com a questão da imunidade. A gente precisa cuidar do templo do Espírito Santo, ter uma alimentação regrada, ter realmente uma posição aí de equilíbrio, de exercícios físicos e tudo mais. Isso é extremamente necessário, porque ajuda a gente a superar todo e qualquer ataque do inferno. E saber que temos que clamar, porque temos o médico dos médicos a nosso favor, temos o médico dos médicos que está conosco e não nos abandona. Então, devemos estar orando e clamando a esse Deus sempre, em todo o tempo. Amém, apóstolo. Que honra, que gostoso poder conversar contigo. Eu queria agradecer a sua presença e dizer que eu espero que nós possamos ter outras lives contigo. Com certeza. Que Deus abençoe a sua vida, a sua igreja. Eu queria fazer uma oração agora por você, queria fazer uma oração por cada um que está aqui nessa live. Várias pessoas participaram, disseram que você... apóstolo muito querido e estão com saudades de você, Que bom ser tão amado. Vamos orar, você que está aí do outro lado, feche seus olhos. Vamos agora pensar naquilo que vem do alto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Eu tenho certeza, porque a palavra de Deus, e a palavra de Deus não mente. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este tempo tão precioso,
por valores, Senhor Deus, eternos, Senhor Deus, que nós ouvimos da boca do teu servo, Senhor Deus, o apóstolo Cleiton. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, a sua vida, Senhor. A sua vida, Senhor, que tu guardaste, Senhor Deus, da morte. O Senhor livrou de enfermidades, Pai. Ó Deus, que tu possas estar, Senhor Deus, sobre a vida dele, repreendendo, meu Pai, todo o mal, tudo aquilo que vem para roubar, matar e destruir, que caia por terra em nome de Jesus. Pai, continua guardando a vida dele, continua protegendo, abençoa, Senhor, a sua igreja, as suas